Montenegro respira histórias e aqui elas ganham voz. Está começando Conexões com Barcelos, o podcast que une pessoas, ideias e trajetórias que transformam a nossa região. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Conexões com Barcelos. Hoje a nossa conversa é com um montenegrino que já contribuiu com a cidade como vereador, atua como corretor de imóveis e ainda encontrou o tempo para empreender com elegância no mundo dos vinhos, Marcelo Cardona. Vamos conhecer os caminhos que ele percorreu entre a política, o mercado imobiliário, a criação da Divino, uma loja que celebra o bom gosto, e a cultura do vinho em Montenegro. Marcelo, é um prazer te receber. Conta para nós um pouco da tua trajetória pública e como ela se conectou ao mundo dos negócios. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos os participantes deste momento, dessa conexão com Barcelos. O Barcelos que tem uma história na nossa cidade e que também nos conectamos em alguns momentos, né, nessa trajetória, seja empresarial, por amizade também de longo tempo, e que a gente compartilha de uma amizade de longa data. Obrigado. Bom, a minha trajetória começou bastante jovem, né, quando sempre envolvido, e eu sempre falo disso, da cultura da participação das coisas da cidade, né? Da visão pública da cidade, de como a gente deve contribuir sempre com a cidade. Isso eu aprendi muito em casa, tanto com meu pai quanto com minha mãe, que sempre nós estamos envolvidos com as coisas da cidade, sempre de participar, seja de clube, de associação comercial, das atividades da cidade de uma forma bem participativa. E meu primeiro emprego, meu primeiro trabalho foi na Associação Comercial e Industrial de Montenegro, né, onde eu comecei a trabalhar. Meu pai foi secretário 25 anos da Associação Comercial. E depois tive a oportunidade de presidir ela por algum período. E ali eu comecei minha atividade profissional. Meu pai tinha um escritório de contabilidade e eu fui fazer ciências contábeis e dei continuidade ao escritório de contabilidade, que se chama hoje CGC Contabilidade, que é a origem da criação do nome. Antes era um escritório só do meu pai, e é Cardona, Gribler e Cardona, que associou o meu pai, Roberto Cardona, Marcos Gribler e Marcelo Cardona, e a minha irmã Raquel Cardona. Então era Cardona, Gribler e Cardona. Formamos o CGC em 1986. E ali eu tinha uma atividade também muito grande no Clube Rio-Grandense, 10 anos à frente da diretoria jovem do clube, naquela época jovem, né? Promovi vários eventos, shows. Então era uma época bastante fértil, assim, bastante intenso, que era trazer o entretenimento para o pessoal. Depois participei de CTG também, na diretoria de CTG, enfim, várias atividades. E em 1992 que eu concorri a primeira vez a vereador, com 27 anos na época, né? Me elegi, fui o vereador mais votado naquela eleição. E acabei me dedicando bastante ali, iniciei uma jornada na vida pública como vereador na cidade, e em 1993 eu me desliguei então do escritório de contabilidade. O Marcos adquiriu o escritório, meu pai faleceu em 1990, e continuei com a vida pública. E depois fui trabalhar em Porto Alegre na Secretaria de Desenvolvimento, fui diretor administrativo da Secretaria de Desenvolvimento do Estado, no governo Brito, onde tive uma grande oportunidade assim na minha vida de aprendizado e também de contribuir com a cidade. Foi um período em que nós conseguimos canalizar para Montenegro uma série de indústrias que são importantes para a cidade hoje. Exemplo, a CBC, a Zara Plástico já foi embora, a Polo Filmes, enfim, uma série de empresas que foram, a Bepo, que eu ainda vi uma reportagem hoje. E depois acabei voltando para Montenegro em 1999, quando o Brito não se reelegeu governador, e eu voltei para minha atividade privada e comecei a vida aí como corretor de imóveis, né? E na época uma boa parceria com a BRM, né? Que começamos a trabalhar com imóveis. Foi o início da minha jornada como corretor, porque a minha formação acadêmica é de ciências contábeis. Evoluindo nesse campo, né, depois fui presidente da ACI, logo na sequência, onde nós
participamos ativamente da negociação da vinda da John Deere, junto com, sempre lembrado e estimado pelos montenegrinos, o Heitor Miller, né? Junto com ele nós conseguimos trabalhar a negociação da vinda da John Deere para Montenegro, que hoje é a empresa que mais contribui com o retorno de CMS para o município e é importantíssima para a nossa cidade. Ali nessa jornada fiquei depois 10 anos afastado da vida pública, né? Tem uma história que eu conto, que é quando eu casei em 1999, o trato era de não participar mais de vida pública. E aí, passado 10 anos, eu disse para minha esposa: não sou 100% feliz se eu não faço política. E ela disse: não, então tu volta. E concorri a vereador, fui novamente o vereador mais votado da história da cidade, daí nesse período. Que ano é isso? Isso foi 2008. 2008. E aí voltei à política, aí todos sabem, em 2012 concorri a prefeito, não logrei êxito naquela eleição, e aí depois me afastei em 2012 da vida pública com cargo eletivo, mas continuo sempre participando das coisas da cidade. Hoje eu presido o Conselho do Plano Diretor da cidade, então eu gosto desse envolvimento, acho que participar da cidade, ajudar a construir a cidade faz parte da vida da gente. Nesse período da pandemia, agora em 2020, a minha filha e meu genro pediram para contribuir com eles, para eles terem um complemento de renda com uma entrega delivery de vinhos. E eu disse para eles: olha, eu ajudo vocês a montar isso e tal, mas vocês não vou me envolver muito e tal, mas não sei fazer isso. Acabei me envolvendo, fiz um curso sommelier, fiz um curso master, que a gente chama de sommelier, e acabei me apaixonando por esse mundo dos vinhos. E hoje, assim, continuo com meus sócios, que acabei me associando com eles. Meus filhos são sócios da loja de vinho, e que eu estou mais à frente, porque minha filha acabou indo para Florianópolis, meu filho foi trabalhar numa empresa alemã, e eu acabei ficando com a criança no colo, né? Tu tiveste também uma experiência com hotel, não foi também? Sim, aí em 2013, nós... Então, dessa questão do empreendedorismo, né? Eu tinha uma parte hotel, chamava Cardona Parte Hotel, e também precisava, na vinda da John Deere, a gente percebeu a grande deficiência desse setor na cidade, e fui atrás. Eu comprei a marca Ibis, né? E depois busquei sócios para construir o hotel. Construímos o hotel em 2013, que inauguramos, que até hoje está lá, né? Então tem uma participação nisso também. Sim, isso. Então eu sempre digo assim, eu queria ter mais tempo para tudo que eu penso em fazer, em empreender, né? Mas empreendedor é forte. E tu vê que não é uma cultura de casa, sim, a cultura de casa é da política, do serviço público. A minha mãe, 27 anos dirigindo a Fundarte, meu pai sempre envolvido com a coisa pública, mas no final eu acabei indo para o lado do empreendedorismo. Marcelo, mudando um pouquinho de assunto aqui, o mercado imobiliário é um termômetro da cidade. Como você enxerga o papel do corretor e do empreendedor da construção em Montenegro, do modo geral? Sérgio, assim, a construção civil, ela reflete realmente assim o desenvolvimento de uma cidade, né? Então hoje, assim, eu acho que nós temos uma grande oferta no mercado imobiliário, especialmente na área de loteamentos. Acho que tem um bom volume, né, de oportunidades. Penso que ele interferência muito grande em relação a programas de governo, né? Então hoje, assim, é um mercado que está com bastante dificuldade no Brasil inteiro, por conta da taxa de juros. Então, eu sempre falo disso, o mercado financeiro, ele vem ao contrário do mercado imobiliário. Quando o mercado financeiro está com juros altos e pagando muito, o mercado imobiliário acaba retrocedendo. Por quê? Porque a taxa depende-se muito do mercado do sistema financeiro para construir, né? Mas
eu vejo assim que este crescimento que nós tivemos 2 crescimentos importantes ali nos anos 2000, com a vinda dessas empresas, teve um boom imobiliário, que se cresceu muito a cidade. Na época do polo petroquímico também, nos anos 80, teve um grande crescimento da cidade. Agora, nos últimos anos, tivemos um grande crescimento, mas a gente vê, por exemplo, assim, é uma cidade que se caracterizou por um crescimento horizontal. Né? Acho que 90% hoje da cidade, estimando, ela é horizontal. E é uma cidade muito pouco verticalizada. Inclusive agora, no final do ano passado, a gente aprovou a alteração do plano diretor, onde se estimula muito a verticalização, especialmente no centro da cidade, para aproveitar essa infraestrutura que a cidade tem, sim, na região central, e poder estimular que ele seja mais verticalizado, mas ainda existe uma demanda pequena para esse setor vertical. Né? Pode ver, tu mora em apartamento aqui na cidade, né? As pessoas, primeira opção ainda é casa. Então a cidade está crescendo muito para a região lá do Porto Pereira, para a região da Selma Valauer. Então tem vários loteamentos sendo loteamentos, né? Eu estimo assim, mais de 2.000 lotes ali que estão sendo construídos, né? Nessa região, né? Com o número de loteamentos. Então hoje assim as pessoas ainda preferem a construção horizontal. Mas eu acho que assim se poderia ainda ter uma questão de planejamento urbano melhor. Eu acho que a cidade carece de um sistema de planejamento urbano mais consolidado, mais direcionado, que se pudesse pensar mais a cidade a longo prazo. Eu acho que é uma carência que se tem na cidade, mas o corretor de imóveis ele é fundamental para que isso aconteça, para que ele ajude nesse processo, para que ele instrua as pessoas corretamente de como se utilizar desses instrumentos também de construção. Porque normalmente ele conhece todo o envolvimento tanto dos construtores, dos empreendedores, como das pessoas que vão adquirir, né, Marcelo? Exatamente. Então achar o produto certo para aquele grupo não é muito fácil, não, né? E é um processo de orientação, assim, de consultoria que os corretores têm um papel fundamental de exercer. Marcelo, a questão da valorização dos imóveis, assim, como tu falaste dos loteamentos, está havendo então uma oferta maior de terrenos, assim, e como é que é a resposta do... Isso acontece como diz assim, ninguém conseguiu revogar a lei da oferta e procura ainda, né? Então, o sinal é esse, quando estagnaram-se os preços, né? Ou muitas vezes até oportunidades de preços menores, é porque nós temos um excesso de oferta. Então eu vejo nesta área de loteamentos de terrenos, nós temos uma oferta abundante e isso acaba trazendo os preços mais para baixo. As pessoas falam muitas vezes assim, Montenegro tem preços de Porto Alegre. Não é verdade, assim, se tu vai comparar, hoje o metro quadrado de Porto Alegre é um dos metros quadrados mais caros do Brasil. Dificilmente tu encontra negócio em Porto Alegre abaixo de R$10.000 o metro quadrado. Hoje um residencial, um apartamento vai estar comercializando em Montenegro na faixa de 5,5, no máximo R$6.000 o metro quadrado. Então ainda é muito distante este mercado. Então é muito ajustado. Vocês mesmos, o Sérgio, fizeste parte da BRM no passado, ali nos anos, acho que foi 98, por aí, né? Que teve o lançamento ali do Rui Barbosa, lá na Tibaúva. Então a BRM lançou uma série de empreendimentos, né? Sim. E depois, assim, a gente viveu isso, os imóveis estagnaram ali, porque tinha muita oferta, né? E teve muitos investidores compraram, no final ali estava com dificuldade de venda, porque o mercado ele não acompanhou isso, o crescimento do mercado. Hoje a gente tem assim, um mercado que foi muito bem, por exemplo, agora a BR Incorporadora lançou um produto na faixa de 190, 200 mil reais, vendeu em 10 horas 200 apartamentos em Montenegro. Então tem demanda para este produto, né? Para Minha Casa Minha Vida, para os produtos até 250, 300 mil reais, tem uma oferta, tem uma demanda abundante ainda, né? Pela carência de habitação popular e com programas governamentais que viabilizam isso.
Então, nesse segmento tem bastante oportunidade. Agora, sim, às vezes as pessoas vão procurar uma casa de um valor mais elevado, ninguém está construindo para este mercado, porque o risco é muito alto, né, e o ganho é muito pequeno para este risco de construir imóveis de maior valor. Então, quase assim de uma análise que se faz, o mercado hoje estaria voltado para valores mais baixos. E a gente vê isso em vários municípios, não é só Montenegro. Né? A gente sente, né, uma dificuldade grande da classe média. Então agora parece que está sendo lançado, eu não estou bem inteirado ainda, de um programa para financiamento da classe média, porque assim, a gente tem linhas e oportunidades para baixa renda, e quem tem alta renda não tem dificuldade em lugar nenhum do mundo, né? Então, quem paga normalmente a conta e a dificuldade quando se tem juro alto, economia com dificuldade, normalmente é a classe média que paga essa conta. Nessa comparação, assim, a questão dos apartamentos, vamos dizer assim, eles entram numa faixa de financiamento de valores menores. E dos loteamentos, as pessoas que têm comprado para morar lá, ou eles compram para fazer investimentos? Como é que eu vejo que assim, tem dois públicos: o consumidor final, que fazem assim um financiamento direto com a loteadora, às vezes esses planos 100, né? Sim. Uma entrada, um reforço, parcelas diretos com a loteadora. E tem um segmento que as loteadoras fazem muito, de vender para investidores na planta. Então vendem um volume com um preço mais atrativo, e depois que está consolidado o loteamento, esses investidores ou constroem casas. Tem muita gente que comprou e constrói hoje casas. Surgiu muito empreendedor, assim, pequenos empreendedores. Não tem mais assim, tem a BR, que surgiu nova agora, uma construtora grande da cidade, mas assim, não tem várias construtoras, né? Não tem. Os que estavam aqui saíram e terminaram. Então, hoje tem muito empreendedor, pequeno empreendedor, assim, que constrói 2 casas, 4 casas, né? E que vai fazendo isso de acordo com a demanda que o mercado oferece. Marcelo, vamos mudar um pouquinho do nosso assunto aqui. Vamos falar de vinhos. Vamos lá. Fala um pouquinho como surgiu a ideia da Divino. Você tinha falado depois dos seus filhos, e o que te motivou também a investir nesse universo também sofisticado, acolhedor e caro também, né? Porque é um público diferenciado. Sabe que hoje, Sérgio, o que a gente está trabalhando muito é desmistificar justamente o consumo do vinho, né? O consumo do vinho, primeiro que ele é recente, né? Nós tínhamos no Rio Grande do Sul, muitas dessas coisas se deram com a abertura de mercado mundial lá nos anos 90. Porque antes, assim, seja o mercado de automóveis, que nós andávamos, como disse o Collor, sem juízo de valor ao Collor, mas assim, ele disse que nós andávamos com carroça, né? E depois dos anos 90, o mercado automobilístico transformou, né, no Brasil, por conta de abertura do mercado. E o vinho também é uma coisa assim que nós consumimos muita coisa ruim do exterior também, né? Quem não tomou um Katzwein, né? O que vinha de vinho do exterior era muito ruim. E o nosso vinho brasileiro também sofreu uma mudança muito grande nos últimos anos. Essa nova geração, que se admira muito, é a mesma geração que tem a oportunidade de estudar. Então nós temos uma geração nova de enólogos de 30 anos, 20 e poucos anos, que são uma gurizada aí que vem revolucionando o mercado do vinho brasileiro e que teve a oportunidade de estudar. Os pais aprenderam na luta, né, dos imigrantes italianos ali principalmente, mas os filhos já foram estudar na Europa, já fizeram as suas especializações nos Estados Unidos, na França, na Itália, enfim, vieram com outra cabeça, com outra cultura, e também a conversão e o cuidado dos nossos terroirs, assim, também que acabaram qualificando o vinho nacional. Mas isso surgiu, Sérgio, assim como eu disse no início, de um desejo da minha filha de complementar a renda, né? Isso começou na minha casa. A minha filha trabalhava numa empresa, ela é advogada, e depois das 6 ela fazia entrega de vinho. E começou na minha casa, e lá pela Santos a minha esposa disse:
chega, né? É que ele entra e sai das 6 até a meia-noite e começou a aumentar, e aí fomos para uma sala alugada, e aí ao sábado a gente abria e fazia estoque de portas abertas. Se botava numa mesa, nós tínhamos uns 50 rótulos de vinho, se botava numa mesa, as pessoas vinham ali comprar vinho. E eu comecei a dizer, olha, no Mundo Vinho a gente fala da litragem, né? Assim como um motorista tem tanta quilometragem, né? Um carro quilometragem, o vinho eu era bebedor de vinho, então eu tinha uma litragem boa de consumo de vinho, mas pouco conhecimento técnico. Daí eu fui estudar, né? Fiz curso sommelier, fiz um master e comecei a me apaixonar por esse vinho, né? Então hoje assim eu consigo conciliar um prazer, que é um hobby, que é onde eu disponho mais tempo, e com uma atividade empresarial, que acabamos montando uma loja, que hoje é uma loja que tem esse papel, além de vender, mas de formar apreciadores de vinho, a cultura do vinho. Eu sempre falo que o vinho é história, é geografia, é química, é física, é agronomia, então, mas o grande papel do vinho é aproximar as pessoas. Então, eu sempre digo, ninguém toma vinho sozinho, né? Tu vê o cara tomando um whiskyzinho sozinho, uma cerveja sozinho num bar, mas tu não vê nunca uma pessoa tomando vinho sozinho. Então, o vinho aproxima as pessoas. E tem sido assim uma experiência muito boa. Hoje eu me dedico bastante a esse mundo, tanto em aprendizado quanto de forma comercial, né, com a loja em crescimento. Nós vamos agora, uma loja jovem, né, vai fazer 5 anos o ano que vem, tem uma loja de 4 anos. E também desmistificar isso, né, que as pessoas, mas tu tem isso. A gente tem vinho na loja a partir de R$30, né, então, bom, é mais caro que uma cerveja. E eu acho que até a cerveja artesanal, ela veio a contribuir com isso também, porque hoje tu tem cerveja de R$40, R$50, R$60, né? E então ele ajudou a trazer o vinho também para uma questão mais popular. Desmistificar isso também, de toda essa... As pessoas entram muitas vezes na loja e dizem, eu não entendo nada de vinho. Mas tu não entra numa loja de cerveja, não entendo nada de cerveja, né? Então, não precisa entender. O vinho, assim, tu tem que tomar o que tu gosta, né? Gostei, não gostei, isso não tem preconceito a isso, então não tem toda aquela, eu não sinto, tem que fazer não sei o que com a taça, tem que sentir o aroma. Isso, assim, as pessoas também transformaram o vinho numa coisa, assim, inacessível, nesse aspecto também. Então, hoje, assim, o vinho, as pessoas, posso tomar vinho tinto gelado? Tu gosta? Gosto. Então, toma gelado, né? A cerveja, a gente toma 0 graus, a -2, né? Trincando, como a gente diz. Na Alemanha, eles tomam cerveja a 4, a 6, né? Então, é cultura de cada um, mas é popularizar mais o vinho. Não é um produto realmente diferente de uma cerveja em lata de R$13,49, né? Mas é um produto assim que tem que ser desmistificado, tem que ficar mais acessível, mas é um produto mais elaborado e mais caro de ser feito também, né? Porque desde o plantio da uva, tu tem uma cadeia produtiva que custa muito mais do que fazer uma cerveja muitas vezes. E está muito ligado também à cozinha, né? Exatamente. A harmonização também, houve uma mudança também, né? Exatamente. Eu estou fazendo agora uma formação em harmonização, justamente, mas para conhecimento, né? E as pessoas harmoniza isso. Lógico, qualquer coisa é diferente. Leite harmoniza com abacaxi? Não, né? Então, assim, é uma coisa bem simples, né? Tu não toma leite com abacaxi, não é porque faz mal, é porque não combina, né? Mas o vinho, eu preciso especificamente tomar esse vinho com aquela comida? Não. Tu vai melhorar o vinho, e que eu sempre também falo, que o vinho, ele acompanha a comida. Num restaurante, a comida é o principal. O vinho, ele vem para acompanhar, né? E não é o prato principal. O prato principal é a comida, né? E o vinho, eu posso melhorar a comida e o vinho combinando esses aromas e sabores? Posso. Mas eu preciso? Não, né? Não é necessariamente isso. Se eu tivesse um período que a gente estava comentando antes, que era um espaço para, acho que fazer eventos mesmo na loja, isso aí é muito trabalhoso? Não, fica bom? É muito bom, é o que eu faço a cada 15 dias. A base continua fazendo?
porque eu acho que a gente tem um papel de apresentar novidades, a gente faz eventos de degustação, contar histórias. Eu digo sempre atrás de uma garrafa, dentro de uma garrafa, não é um líquido, é uma história, sempre tem uma história para contar, e o vinho é muito próximo disso. Então, o que a gente faz? Por exemplo, esses dias eu fiz vinhos da África do Sul, daí eu pensei, África do Sul, aí eu ver, bom, produz 3 vezes mais que o Brasil, né? Então, às vezes, tu contar essas histórias e as pessoas saberem a importância de cada país no mundo do vinho e o quanto ainda nós estamos engatinhando. Esse dia eu fiz uma do Chile, eu estava contando, só a Conte Toro, uma vinícola chilena, só a Conte Toro produz mais que o Brasil. Só uma vinícola chilena produz mais vinho que o Brasil. É importante. Né? Então, assim, a gente saber a grandeza, porque a gente olha, mas quantas vinícolas tem no Rio Grande do Sul, né? E é mínimo perto de uma Argentina, de um Chile, que já são países que produzem muito mais tempo, sem falar da Itália, da França, da Espanha, enfim. Tanto assim que esse dia eu estava vendo um programa do Galvão Bueno, né? Sim. Que fez um investimento grande. Muito grande. A Bueno Wines. E que ele tem o pessoal da Miolo, me parece, como parceiro. Ele começou fazendo vinho Bueno em parceria com a Miolo. Ele fazia o vinho dele na Miolo. Então a Miolo tinha um rótulo que chamava Bueno. E depois eles separaram esse projeto e ele criou a vinícola dele, o espaço dele, e essa área em Candiota que ele tem a Bueno Wines. Ok. Marcelo, estamos entrando na parte final do nosso programa. Você tem uma trajetória fundamental ligada profundamente à cidade. O que representa para ti ser um cidadão montenegrino e empreendedor? Sérgio, nós somos uma família de 5 filhos. Eu e a Raquel, que é a minha irmã mais velha, moramos em Montenegro. Eu nunca saí de Montenegro e meus irmãos, um mora em Portugal, 2 em Campinas, então eu saí daqui. Eu amo tanto essa terra, assim, eu gosto tanto de Montenegro. Eu sempre brinco quando as pessoas, me apresentam, eu sou de Montenegro, futura capital do mundo. Futura capital do mundo, até esses dias lá estava tendo a eleição do Papa, eu digo, logo depois que escolheram o Papa, eles escolhem o prefeito de Montenegro, pela importância mundial que o Montenegro tem. Eu acho que o Montenegro tem tudo, assim, todas as possibilidades para ser muito mais do que é. Eu acho que assim, nós poderíamos melhorar muito em termos de planejamento de futuro da cidade, de planejamento urbano, de várias questões sobre o aspecto de cuidado da cidade. Eu acho que se melhorou muito, mas eu acho que temos muito a construir. Montenegro está perto de Porto Alegre, Montenegro está perto do aeroporto, Montenegro está perto da serra, Montenegro está perto do mar, tem uma posição geográfica esplêndida. Temos algumas dificuldades, por exemplo, um tema que eu acho que é importantíssimo, que tem que ser tratado, e nós temos que trabalhar a questão das cheias, né? É uma coisa assim que tem formas, né? A gente viajando um pouco pelo mundo, tu vê cidades, por exemplo, que nem na Amsterdã, o Rotterdam, que é abaixo do nível do mar, tu vê o mar acima do nível da cidade. Tu vê, por exemplo, a cidade do Porto, em Portugal, desde 1921, que eliminou as cheias, que tu vai lá nos prédios e tem as cheias antigas. Existe possibilidade técnica, tu como engenheiro, Sérgio, sabe que existe, custa muito caro, né? Então, o custo é alto, mas tem solução técnica. Eu acho que esse é o momento fértil para a gente debater. Esse é um tema que prejudica muito a cidade e no seu crescimento. Mas Montenegro, eu digo também que é um bairro, Porto Alegre é um bairro de Montenegro, então tu quer usufruir a um custo menor de viver, né? Uma cidade segura, uma cidade que falta algumas coisas, mas eu acho que eu me sinto muito bem aqui, amo essa cidade, vivo aqui desde que nasci e trabalhei 4 anos em Porto Alegre, indo e voltando todos os dias, nunca saí daqui para outros lugares. Marcelo, nós estamos na parte final do nosso programa, assim, queria que tu fizesse um comentário. Ontem foi inaugurada a Expo CI. A 10ª, né? A 10ª. Então, gostaria assim que nessa parte final do nosso programa tu fizesse um comentário. Achei muito bonito, eu estive ontem na abertura lá,
e achei muito interessante o povo contribuindo, aproveitando aqueles espaços. Então, se fizesse um comentário final. A Expo ACI surgiu como uma iniciativa da CI. Eu acho que nós temos que resgatar essa feira de negócios com maior grandeza na cidade. A Expo ACI já é a maior de todos os tempos, essa deste ano, e a tendência do seu crescimento ainda é maior. É mostrar as potencialidades da cidade, mas transformar cada vez mais essa feira como uma feira de negócio, diferente de uma feira popular, que nem Montenegro está se caracterizando pela festa de São João, com um aspecto mais popular, com shows e tal, mas trazer uma feira que fomente os negócios. E com isso ser um canal de crescimento também, de desenvolver empreendedores locais. Eu acho que nós precisamos melhorar na cidade a cultura empreendedora, e a CI tem esse papel e pode desenvolver isso, para que a gente tenha, com essas empresas grandes que estão na cidade, aproveitar essa cadeia produtiva para fomentar novos empreendedores e melhorar a economia da cidade. Marcelo, eu agradeço muito a tua participação, foi um prazer te receber aqui e vamos pensar num próximo encontro para continuar essa conversa, que foi muito interessante. Muito Sérgio, obrigado. muito obrigado. Essa conexão com o Barcelos é uma grande oportunidade, e essa conexão já existe há muito tempo entre nós dois. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui contigo. Obrigado.